Olá, meu nome é Flávio Cunha e esse é meu trabalho para a matéria de Criação para Mídias Sociais, ministrada pelo professor Clayton. Aqui eu vou discutir alguns pontos do documentário O Dilema das Redes, eh, distribuído pela Netflix e lançado ano passado, 2020. O documentário conta com pouco mais de 1 hora e meia de duração e ele traz recortes acerca dos bastidores das redes sociais. Bem, o documentário basicamente ele narra como as redes sociais funcionam. E ele traz apontamentos e críticas sérias com vários profissionais da área, inclusive programadores e designers de grandes empresas, como Google, Pinterest, e autores que discutem essa nova onda de redes sociais. O documentário ele remonta cenas muito interessantes, como por exemplo a questão do algoritmo. O algoritmo ele é passado para a gente como algo mais humano, que, que ele seleciona os conteúdos para a gente de acordo com os nossos gostos. E o documentário ele faz isso muito bem, humanizando todo o processo da algoritmização para que o telespectador entenda como que funciona basicamente o algoritmo. Outra coisa também é que o documentário ele faz muito paralelo do que está sendo discutido com uma simulação, né? Que no caso aqui no documentário é uma atuação. Então ele faz muito esse paralelo, que é muito interessante para a gente perceber o que isso afeta na nossa vida. Um dos pontos importantes também do documentário é que ele trata não somente a questão de mercadológica das redes sociais, né? Ele reconta a história para que surgiu as redes sociais e ele também aponta como que foi essa transição mercadológica, né? Como que as redes sociais começaram a ganhar dinheiro de fato, né? Como que pessoas ali dentro de uma plataforma interagindo entre si poderia, é, poderia se tornar rentável para os grandes mercados. E faz um paralelo também com os impactos disso, né? Como, por exemplo, a antissocialização, questões com ansiedade e depressão, questões de autoestima. E um dos profissionais, ex-profissionais do Google, que aparece no documentário, que ele fala grande parte do documentário, ele inclusive foi responsável pelo desenvolvimento de algumas ferramentas do Gmail. Ele fala também que a nossa espécie ela não está preparada para o tamanho de evolução e informação que hoje nós temos, né? A cada 1 segundo, milhares, milhões de informações e dados estão sendo repassados neste momento. E outra coisa também que ele coloca é até onde poderemos suportar a opinião dos outros, porque você ter contato com uma pessoa, beleza, mas e você ter contato com milhares ou milhões de pessoas? É isso que o documentário aborda em sua totalidade. E também questões relacionadas à autoestima, beleza, estética. O quão isso está influenciando na nossa vida. Outro ponto também do documentário, fugindo dessa parte mais pessoal, é sobre questões organizacionais e da própria sociedade. O documentário também aponta estudos que foram realizados nas 2 últimas eleições que definiram o futuro de grandes nações, como a Alemanha, Estados Unidos e Brasil, e apontaram que as redes sociais tiveram um grande impacto nisso. Só que esse impacto das redes sociais foi muito atrelado a correntes de fake news, disseminadas principalmente nas redes sociais de Mark Zuckerberg, Facebook e o WhatsApp. Outra questão que ele coloca também é que uma democracia, no caso a democracia mundial, ela basicamente ela está se polarizando
tendo-se apenas dois lados. Ele coloca meio que subjetivamente no enredo que o centro não existe mais, que o equilíbrio talvez não exista mais, que essa polarização de esquerda e direita está cada vez mais expressiva dentro da sociedade. E é isso que o documentário discute bastante. Outro ponto que é colocado também é levado por Jonathan Haidt, que ele é um PhD e autor, que ele fala que entre 2011 e 2013, que foi ali a ascensão do Facebook, houve o aumento de casos de ansiedade e depressão entre jovens e adolescentes. E dentro desse estudo trazido por Jonathan, ele fala que também teve um aumento na taxa de suicídios entre jovens e adolescentes nos Estados Unidos. Eu acredito que a maior fala do documentário é: se você não paga pelo produto, você é o produto. Que foi uma forma que o mercado achou para fazer essas plataformas se tornarem rentáveis. Ou seja, essas plataformas elas têm acesso a todos os dados das pessoas que se inscrevem nelas. Tem toda uma questão de você contratual, de você aceitar dar esses dados para essa empresa, mas geralmente a gente não lê os termos contratuais e caso a gente não aceitá-los, a gente também não participa dessas redes sociais, que é algo um pouco assim duvidoso. Mas esse é o grande ponto do documentário, porque hoje as empresas elas têm coisas muito valiosas na palma da mão delas, que são os dados. Sejam dados básicos, como nome, até dados mais comprometedores, como localização, CPF, RG, no nosso caso aqui no Brasil, passaporte, dados de comportamento, o que você acessa, o que você não acessa. Então, são coisas que levam a gente a pensar que a gente se tornou o produto e para diversas e diversas empresas que estão dentro dessa plataforma. Outro apontamento interessante também registrado nesse documentário é a questão dos paralelos, né, entre a manipulação e e a mágica que as próprias empresas fazem com a gente. Afinal, o que há por trás desses aplicativos, né, que é o caso da mágica? E questões de manipulação, será que o que eu estou vendo é real? Ou será que o que eu estou vendo apenas combina comigo, com o meu algoritmo? Será que o que eu estou consumindo é 100% verdade? Eu acredito que esse também seja o segundo ensinamento do documentário. O documentário também, além dessa questão de trazer o que eu consumo combina comigo ou combina com o meu algoritmo e verdade, é a questão de desinformação. O quanto as pessoas estão ficando desinformadas e cada vez mais caindo nessas correntes políticas, nesses viés de direita ou esquerda, inclusive incitando vários movimentos, como os movimentos anti-vacina, os movimentos terraplanistas e os movimentos contra a questão da pandemia do coronavírus. Então, são questões que o documentário aborda muito bem e humaniza para a gente entender. Ele é caracterizado como gênero docudrama exatamente por isso, por trazer dois paralelos. Um paralelo científico, que é realmente real, são profissionais da área que debatem o assunto e instigam as pessoas a pensarem sobre o assunto. Inclusive, tem uma cena que é do cara responsável pelas principais ferramentas do Gmail, que ele está num tribunal e ele fala para o juiz até onde iremos ir dessa maneira, até onde a sociedade deve ir ou o que precisa acontecer para que a sociedade mude perante a esses aplicativos, ou esses aplicativos mudem perante as súplicas da sociedade. É uma fala muito interessante dele. E é um drama também,
porque são atores encenando aquelas situações que os profissionais teorizam de forma técnica. Então é um exemplo muito fenomenal que o documentário traz. O documentarista fez isso com muita primazia, em 1h30 de documentário. E é um documentário que você fica fascinado, ao mesmo tempo chocado, com o teor das informações e a qualidade das informações. É um documentário muito bem roteirizado, que ele tem uma sequência lógica, e ele tem várias ironias dentro do documentário também, isso é bem legal. E traz o fato, a verdade nua e crua. É um documentário sensacional. Quem estiver me assistindo, por favor, assista. E basicamente são essas minhas considerações sobre o dilema das redes, né? Está presente na plataforma de streaming Netflix. É um documentário, é um docudrama, na verdade, de 1h30, mais ou menos. E ele estreou ano passado na plataforma. E esse foi o meu trabalho para a disciplina de Criação para Mídias Sociais, ministrada pelo professor Clayton, e eu estou no 5º semestre de Produção Publicitária. É isso, até mais!